Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia. Eu sou o pastor Iago Martins e você está comigo no Natal. É Natal aqui no Michigan, a neve foi toda embora, né? A neve que é tão comum no período de dezembro nos filmes de Natal nos Estados Unidos já se foi. Tem previsão para nevar de novo daqui a pouco. Eu disse, quer saber? Vou aproveitar esses 2 diazinhos que não vai ter neve para poder gravar lá no meu quintal de novo e acender aqui o Fire Pit, Fireplace, sei lá qual é o nome desse negócio, para dar uma esquentada porque está muito frio aqui fora. E no vídeo de hoje eu quero lhe explicar por que é que eu acredito no Papai Noel. Se você conhece esse canal, você sabe que eu falo isso todo dezembro. Todo dezembro vocês me perguntam sobre o Natal e todo dezembro eu digo a mesma coisa sobre as questões envolvendo o Papai Noel. Então no vídeo de hoje eu quero falar sobre Papai Noel, se nós como cristãos deveríamos nos relacionar com esta figura complexa da nossa cultura. Será que o Papai Noel tá aí para tirar Jesus do Natal? Eu devo ensinar meu filho que Papai Noel existe? E se eu te disser que na verdade eu ensino para minha filha que Papai Noel existiu? Essa é mais na verdade, Papai Noel é uma figura cultural que se manifestou aí no mundo secular, é uma lenda, não é? Cheio de elementos cada vez mais fantasiosos associados a ele, mas a figura do Papai Noel vem de um personagem real, não só um personagem real, um personagem cristão. Sempre que eu vou explicar sobre o Papai Noel para minha filha, eu digo, Catarina, você sabia que o Papai Noel foi um pastor igual o papai? Já viu o papai na igreja pregando? O Papai Noel pregava, era um pastor, igual o papai é. Então eu conto a história dessa figura tão intrigante, tão infelizmente deturpada nos nossos dias, mas que não deveria ser necessariamente rejeitada pelos cristãos, deveria ser resgatada pelos cristãos. Bom, o vídeo de hoje é uma jornada sobre quem é o Papai Noel e por que é que você deveria acreditar nele. Então o vídeo de hoje é o Ho, 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 Ho! Uma defesa do Papai Noel. Ho, 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 ho. Chegou o Natal e o Natal é essa época onde nós celebramos o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O negócio deu uma instalada aqui. É nessa época que as igrejas fazem os seus famosos especiais de Natal para conversar sobre a encarnação de Jesus, o fato de que Deus se tornou homem. A encarnação é esse grande mistério maravilhoso onde o próprio Deus encarna como ser humano. Você sabia que a gente tem uma música de Natal? Uma não, 2 músicas de Natal. Essa semana saiu nossa música especial nova de Natal, a música Imputação. Deus de glória despojado no madeiro consagrado, trouxe vida e salvação. 2 músicas de Natal para você adicionar aí no seu repertório natalino da sua igreja. Dê uma olhada aqui no canal que você encontra. Mas além de ser uma época de músicas de Natal, especiais de Natal, cantatas de Natal, a celebração da encarnação, o Natal também acaba sendo uma época de treta, confusão e divisão dentro de alguns ambientes religiosos que acreditam que o Natal não deveria ser celebrado. Porque o Natal veio de uma celebração pagã, porque o Natal não é uma festa ensinada pela Escritura. Bom, tudo isso a gente já tratou em outros vídeos aqui do canal, tanto no nosso vídeo sobre a história do Natal, como no nosso vídeo com perguntas e respostas sobre o Natal. E assim, se você acha demais eu estar usando uma camiseta com a imagem do Papai Noel dizendo Believe, né? Adorei essa camiseta, encontrei aqui na lojinha bem baratinha. Você tinha que me ver no vídeo passado sobre o Natal, né, Gabriel? O vídeo... o último vídeo sobre o Natal... estava mais a caráter do que agora. Todas essas questões, se o Natal é pagão ou não, se a árvore de Natal, na verdade, aquelas bolinhas eram cabeças de crianças, cara, tudo isso já tá respondido aqui, muito bem respondido. O Natal nunca foi uma festa pagã. Essas fantasias que o pessoal espalha, é tudo fake news. O Natal é uma festa profundamente cristã. Agora, infelizmente, nós ainda temos muita briga no que diz respeito à figura do Papai Noel. O Papai Noel é, ele, por si só, um personagem que merece uma observação especial. De onde é que veio essa história desse senhor barbudo que mora no Polo Norte, que voa com renas, que dá presente para as boas crianças e que entra pela chaminé das casas? Minha casa nunca teve uma chaminé quando eu era moleque, então eu perguntava para meus pais como é que o Papai Noel entrava e eles diziam que ele destelhava a casa, tipo um bandido. Destelhava a casa pra entrar lá e deixar os presentes. De onde veio a figura do Papai Noel? A verdade é que nós o chamamos de Papai Noel aqui no Brasil, Papai Natal, em outros lugares que falam português, mas aqui nos Estados Unidos ele é conhecido pelo nome de Santa Claus, que vem diretamente de um personagem do fim do século III, começo do século IV, chamado Nicolas ou Nicolau, tido como um santo da Igreja Católica, São
Nicolau, ou Santa Claus, como muitos se referem a ele hoje em dia. Nicolau nasceu na cidade de Patara, na Grécia Antiga, uma cidade localizada na costa da Lícia, no sul da Ásia Menor, onde hoje é Anatólia, na Turquia. Os pais de Nicolau o criaram como um cristão devoto, e quando eles morreram devido a uma epidemia, ele fez um voto de pobreza e começou a viver um tipo de vida humilde, baseado na ideia de vender tudo, entregar para os pobres, e então seguir Jesus como um monge. E assim, conta a história, ele usou a sua herança para ajudar os necessitados, como pobres, doentes e órfãos. Muitas lendas acabaram se acumulando acerca da figura do São Nicolau. Uma das mais conhecidas é que havia um homem que estava prestes a vender as suas 3 filhas como prostitutas por causa da sua imensa pobreza, e Nicolau teria sonhado e tido a revelação de Deus para intervir na vida desse homem. E então ele teria ido até a casa desse homem e jogado por cima do muro 3 sacos com moedas de ouro. O dinheiro não teria apenas ajudado aquela família para impedir que as filhas fossem vendidas como prostitutas, mas o dinheiro também serviu de dote para que as filhas pudessem se casar. Toda essa vida de benfeitoria fez com que Nicolau fosse eleito bispo da cidade de Mira. Isso enquanto ele ainda era muito jovem, se tornando assim muito conhecido como um bispo extremamente generoso, principalmente com as crianças. E aí se consegue encontrar já algumas das origens da história do mito do Papai Noel. Na época em que Nicolau era bispo, Diocleciano era o imperador de Roma. E o Diocleciano foi muito conhecido pela sua perseguição aos cristãos. Vários bispos e pastores e crentes foram presos na época dele, inclusive o próprio Nicolau. No entanto, ele não chegou a ser martirizado nesse período, ele chegou a ser solto, e sendo solto, muitos historiadores acreditam que ele chegou a participar do famosíssimo Concílio de Nicéia. E uma lenda que cresceu sobre isso é que Nicolau teria sido responsável por dar um tapa na cara de Ário, o famoso herege que negava a Trindade. Você aí que nega a Trindade, você não segue o espírito de Natal. Tem que ser trinitariano pra acreditar no Papai Noel. Senão o Papai Noel não vai dar pra gente não, vai dar um tapa na sua cara. Que é isso? Que história, que violência. Mas a verdade é que essa é provavelmente uma lenda, né? A primeira versão da história é que ele teria dado um tapa em um ariano, não do próprio Ário, mas mesmo essa história é muito posterior e ninguém tem como comprovar se ela é verdade ou não. Provavelmente é só uma lenda, só um mito acerca da figura do Nicolau. Alguns questionam até se ele realmente participou do Concílio de Nicéia, porque o nome dele consta em algumas das listas dos participantes do concílio, mas não consta em outras listas. Então, ninguém sabe exatamente se ele participou ou não. Nicolau morreu em 6 de dezembro de 343, seguindo o calendário gregoriano, ou 19 de dezembro, se você seguir o calendário juliano, justamente na cidade de Mira, onde o dia da sua morte se tornou o dia de São Nicolau. Dependendo da igreja que canoniza Nicolau, seja a Igreja Católica ou a Igreja Ortodoxa Russa, dependendo do calendário que for seguido, o dia de São Nicolau vai ser comemorado em dias diferentes. Por mais que São Nicolau seja considerado padroeiro da Rússia, o dia dele também é comemorado em alguns países europeus. Na Alemanha e na Polônia, as crianças costumam sair no dia 6 de dezembro pedindo esmolas para poder distribuir aos pobres. Nos Países Baixos e na Bélgica, há o costume de alguém se vestir de São Nicolau, fingindo que chegou em um navio e montando num cavalo para distribuir presentes. Essa é a celebração que acontece nos Países Baixos, principalmente no dia anterior ao dia de São Nicolau, no dia 5, na véspera do dia de São Nicolau. Geralmente com distribuição de doces, chocolates e alguns presentes entre os amigos e as pessoas em volta. Então quando a gente fala sobre o Papai Noel, a gente está falando sobre um cristão, alguém que foi um devoto, que viveu a vida de fé com muita generosidade, exercendo caridade a pessoas em necessidade, que se tornou um bispo da sua cidade, reconhecido pela vida de constante e profunda misericórdia que era dada às pessoas em necessidade, alguém que quase foi martirizado em nome do Evangelho, cuja vida representou um ideal de serviço e cuidado cristão com aqueles que eram pobres. É muito interessante, então, que no dia do Natal, em que nós celebramos o nascimento de Jesus, os motivos pelo qual celebramos o nascimento de Jesus no dia 25 já está explicado em outros vídeos aqui do canal, então, por favor, antes de dizer, mas não foi dia 25 que Jesus nasceu, eu sei. Tem vídeo aqui no canal sobre o dia que Jesus nasceu. Tem vídeo aqui no canal sobre tudo isso, certo? Deixar aqui embaixo o link da playlist Natal, pra você ver tudo que a gente já produziu sobre Natal. Tem sobre presépio, tem sobre os Reis Magos, tem tudo, gente. A Odeio Teologia é um mar de conteúdo para a sua satisfação. Então vá lá ver a nossa playlist sobre Natal, se você tiver outras dúvidas sobre o Natal. Mas é muito natural que essa seja uma figura celebrada e lembrada no dia que nós celebramos o nascimento de Jesus, com a fé de São Nicolau, a fé do Nicolas, né, como alguns também traduzem, ser uma fé imitada nesse período. É um período para nós lembrarmos de generosidade, de misericórdia, de ajudar aqueles que precisam. Veja, não é tão comum que na nossa cultura, durante o Natal, crianças pobres deixem cartinhas para o Papai Noel e coisas assim, e benfeitores ajudem aquelas crianças, que todos nós que temos primos, parentes, sobrinhos, gente na família que não tem tanta posse, recebendo presentes dos tios e coisas do tipo, as igrejas fazendo, trabalhos imensos com crianças. É um tempo justamente de celebrar e exercer generosidade, lembrando de um homem que exerceu
essa mesma generosidade debaixo da obra perfeita de Jesus. Não porque celebramos Nicolau, mas porque Nicolau nos aponta a um Cristo que foi profundamente generoso. Então quando eu vejo um Papai Noel no shopping, eu não olho pra minha filha e digo: este homem é um vilão, tentando tomar o Natal de Jesus. Eita, odiemos o Papai Noel. Eu digo: esse senhor está vestido, está fantasiado. Eu digo isso pra Catarina: esse senhor está fantasiado de um homem que seguia Jesus e ajudava os pobres. A gente olha pra ele e celebra com esse senhorzinho aí vestido de Papai Noel e tira foto com ele, não porque ele é o Papai Noel de verdade, mas é porque a gente está lembrando, rememorando um homem que foi generoso e bondoso porque seguia e amava Jesus. E aí a minha filha participa do Natal com outras crianças, talvez algumas que acreditem em Papai Noel, como alguém que existe e vem do Polo Norte, mas celebra de uma forma que eu acredito que honra o princípio mais fundamental do que é o Natal. É celebrar o nascimento de Cristo e exercer amor, misericórdia e generosidade às pessoas à nossa volta. Lembrando essa figura do Papai Noel. Minha filha perguntou: papai, o Papai Noel vem do Polo Norte? Eu digo: não, amor, isso é só a fantasia que a gente criou sobre o Papai Noel. É só a fantasia, a ideia de rena, trenó, Polo Norte, entrar pela chaminé. Tudo isso é só faz de conta. Mas um dia nós vamos conhecer o verdadeiro Papai Noel. E aí, onde é que está o Papai Noel se ele não está no Polo Norte? Está no céu. Papai Noel está no céu com o Senhor Jesus, porque ele foi um cristão devoto, fiel, que foi obediente a esse Cristo. Um dia, quando a gente for pro céu, a gente vai poder pedir para Jesus para ver o Papai Noel. E vai estar lá. Talvez ele não use gorro vermelho, mas ele estará lá como um cristão genuíno que amou as pessoas à nossa volta. Então, por que a gente deveria rejeitar o Natal? Se nós podemos simplesmente retornar aos fundamentos do que o Natal realmente é. Alguns podem ter antipatia com a figura do Papai Noel, não queria que o Papai Noel, tem que tirar o Papai Noel, é só Jesus. Eu acho que isso é uma bobeira. Eu acho que isso é tirar de nós a possibilidade de usar o Natal como um recurso didático para os nossos filhos, para rememorar: ah, mas pegaram o Papai Noel e agora botam ele vermelho, com gorro, botam o Papai Noel agora em shopping, vindo do Polo Norte. Por que a gente não pode simplesmente explicar quem foi verdadeiramente esse homem, ao invés de tentar rejeitá-lo? Foi um cristão. Papai Noel foi crente, Papai Noel era pastor. Isso é um recurso retórico muito poderoso para ensinar sobre a grandeza da vida cristã para os nossos filhos e para celebrar o nascimento do nosso Cristo, lembrando de alguém que foi generoso com aqueles necessidades. Iago, mas onde é que de Nicolau virou Papai Noel? Bom, Santa Claus virou Sinterklaas, que vai perdoar aí minha péssima pronúncia do holandês, que é só outra forma de falar Sint Nicolas. Klaus é uma forma reduzida de falar Nicolas, daí é de onde veio Santa Claus, vem de São Nicolas. Ô, Iago, mas e no português? O que é que tem a ver aí Santa Claus com Papai Noel? É porque no nosso caso a gente chama ele de Noel, que vem de Noël, que é nada mais que Natal em francês. Por isso que em Portugal, se eu não me engano, chamam ele de Papai Natal. Pai Natal. Tô certo ou tô errado? Dá o fact checking aí, ó. Alguém em algum lugar chamou ele de Pai Natal, certo? Eu acho que é em Portugal. Que aí vem justamente de Pai Natal. Ele é o pai do Natal. É assim como a gente chama o Papai Noel. Noel não é exatamente o nome dele, nesse sentido. É o pai do Natal. A gente chama ele pelo cargo, ao invés de chamar ele pelo nome, nesse sentido. Claro, existem muitas outras lendas associadas à figura do Papai Noel. Tem uma que é muito doida, que é sobre 3 jovens que estavam indo em direção a Atenas para estudar teologia. E ao passarem por uma pensão, o dono da pensão matou esses jovens e guardou os restos mortais desses jovens no banheiro. É uma história escabrosa, hein? E aí acontece que o São Nicolau estava passando ali pelo mesmo caminho e se hospedou na mesma pensão. À noite, ele teria sonhado com o que o homem fez, chamou o homem e depois de orar a Deus, os jovens teriam sido ressuscitados. Na França, essa história é contada como a história de 3 estudantes que se perderam, ao invés de 3 estudantes que estavam indo estudar teologia na Atenas. E por causa disso, o Papai Noel seria considerado o padroeiro das crianças. Tem até uma escultura famosa do São Nicolau, do Papai Noel orando, e 3 crianças saindo de dentro de uma banheira. É justamente por causa dessa lenda sobre o Papai Noel. Tem uma lenda ainda mais antiga que fala dele como protetor de crianças, onde o povo ali da região de Mira estava celebrando uma festa e alguns piratas árabes da região de Creta teriam invadido a cidade e roubado os tesouros da igreja de São Nicolau. E então, quando estavam indo embora, sequestraram um jovem chamado Basílio para que esse jovem servisse de escravo. Esse jovem teria passado 1 ano servindo vinho em uma taça de ouro a um desses piratas. Se eu não me engano, o líder dos piratas. Enquanto isso, os pais do Basílio ficavam desolados, né? Acontece que no dia de São Nicolau do ano seguinte, a mãe do Basílio não teria conseguido se juntar, né, às festividades na cidade, porque aquele tinha se tornado o dia em que ela perdeu o filho dela, né? Tinha sido um dia de luto, era um dia de luto para ela. Mas ela continuava, claro, orando pela proteção do seu filho. Acontece que, diz a lenda, São Nicolau teria aparecido a Basílio e o teria levado até sua mãe, ainda segurando aquela mesma taça de ouro que ele usava para servir o líder dos piratas. Mas tudo isso é lenda, né? A gente não tem nenhuma comprovação e tudo isso é fonte bem tardia acerca da figura de Nicolau. Tem uma variação daquela história que é talvez a mais factível. Ele teria jogado um saco com moedas de ouro para impedir que as meninas fossem vendidas como escravas. Algumas lendas vão adicionar que, na verdade, aquele saco de ouro caiu dentro dos sapatos daquelas moças ou então em meias que tinham sido deixadas para secar nas lareiras. E daí teria vindo o costume de colocar, né, presentes em meias nas lareiras no dia do Natal, docinhos e coisas
assim. É bem americano isso, né? A gente não tem muita lareira no Brasil cá entre nós. Outras versões falam de bolas de ouro, não é? Ouro em formato de bola ao invés de moedas de ouro, que seriam os símbolos que são colocados ali nas árvores de Natal para lembrar da generosidade do São Nicolau. Tudo isso, obviamente, vai se juntando para criar esse imaginário acerca da figura do Papai Noel. Quando a gente pensa no século XIII, já bem depois do Papai Noel, a gente tem lendas que falam sobre o Papai Noel se esgueirando, ouvindo nas chaminés para as conversas das famílias para saber se as crianças tinham se comportado ou não, para que elas recebessem ou não presentes naquele ano. São Nicolau, como uma figura sendo celebrada, foi muito forte ao longo de toda a Idade Média. Foi só com a Reforma Protestante, no século XVI, que a figura de Nicolau, como um santo sendo celebrado, começou a declinar um pouco na Europa, mas resistindo ainda na Holanda. No século XVII, uma outra figura, que era o Old Father Christmas, ou só Father Christmas, que era uma figura do folclore inglês, começou a ser incorporado, misturado com a figura do Papai Noel. No século Oh, meu Deus do céu, que sustaraço. No século XVIII, a costa dos Estados Unidos tinha muita influência alemã, e alguns dos costumes alemães começaram a ser incorporados à cultura americana. Dentre eles, o costume, de lembrar da figura do São Nicolau. Em 1804, John Pintard, um patriota e antiquário, fundou a New York Historical Society e promoveu o São Nicolau como o santo padroeiro da cidade e da sociedade. Em 6 de dezembro de 1810, foi celebrado o primeiro dia de São Nicolau e Pintard contratou o pintor Alexander Anderson para fazer panfletos de São Nicolau para serem distribuídos no jantar. Desse panfleto a gente já poderia ver os presentes em meias, a lareira e o São Nicolau como essa figura de alguém que distribuiu presentes para as crianças que foram boas. São Nicolau, que a essa altura já era chamado de Santa Claus, foi retratado em 1863 pelo cartunista Thomas Nast, em um quadro com elementos que já são bastante semelhantes ao Papai Noel como hoje é conhecido. A cor vermelha ainda não tinha surgido, Papai Noel ainda era representado como pintado de azul, de verde e de amarelo, mas foi em 1868, em uma imagem publicitária da Sugar Plums, o Santa Claus foi retratado com um casaco vermelho e chapéu verde. Não foi a Coca-Cola que fez o Papai Noel vermelho. Foi uma companhia de açúcar. Fica aí pra você a informação histórica. Foi em 1881 que Thomas Nast pintou uma ilustração chamada Merry Old Santa, onde a gente encontra pela primeira vez uma versão mais rechonchuda do Bom Velhinho, usando o que hoje são suas tradicionais vestes vermelhas. Em 3 de dezembro de 1902, foi quando a revista Puck publicou o Papai Noel na versão que nós o conhecemos hoje. E aí, o resto é história. Papai Noel virou uma figura mundialmente conhecida, já foi usado em campanha publicitária da Primeira e Segunda Guerra. Papai Noel virou o Papai Noel que nós conhecemos. E o que a gente aprende com isso tudo? Bom, tem algumas lições aí que dá pra gente tirar sobre a figura do Papai Noel e trazer para as nossas vidas práticas como cristãos que vivem em uma cultura que celebra o Natal. Primeiro, que o Papai Noel não é uma figura que foi criada para nos fazer esquecer Jesus Cristo do Natal, como uma grande artimanha do diabo. Ao contrário, o Nicolau foi um cristão que lutou pela sã doutrina, muito provavelmente em Niceia, e que se tornou um modelo de generosidade, que se tornou bispo por causa disso. Ele não é um homem ligado ao consumismo, pelo contrário, é um homem ligado à generosidade. Lembrar do Papai Noel, e olhar para essa figura do Papai Noel no Natal, claro, é uma coisa que se estabeleceu culturalmente hoje, muito por causa da cultura de massa, muito por causa do mercado e das mídias, mas foi um homem que prevaleceu ao longo da história, sendo rememorado por causa da Igreja Católica como um santo que teve a sua vida resguardada, lembrada, mas que pode ser lembrado muito claramente como um modelo do período patrístico de alguém que viveu uma vida de fé genuína em generosidade. Nós temos alguém da patrística, um teólogo da igreja primitiva, um bispo cristão, sendo um dos símbolos que, na cabeça de algumas pessoas, conflita com Jesus no Natal. Por que a nossa postura tem que ser de condenar o Papai Noel para enaltecer Jesus? A gente pode só lembrar que Papai Noel enaltecia Jesus e usar isso como uma ferramenta para lembrarmos da origem do Natal. E eu acho que esse é o segundo ponto que a gente pode lembrar. Um Papai Noel nos ensina o quê? Nos ensina generosidade. Se na nossa cultura hoje Papai Noel é aquele que dá presente para crianças e as crianças amam o Papai Noel porque é o Papai Noel que vai trazer a elas brinquedos, a gente deveria ensinar para os nossos filhos a amar o Papai Noel para imitar o Papai Noel. Imitar como? Ele foi um cristão que amou Jesus, que cuidava dos pobres, que exercia generosidade. Claro, a gente dá presente para os nossos filhos, mas a gente deveria usar o Natal como uma forma de lembrar do exercício da generosidade àqueles que precisam, não simplesmente do interesse por ganhar coisas cada vez mais. Nós sermos generosos com aqueles que nada têm. É por isso, em terceiro lugar, que eu acredito que pais cristãos deveriam ensinar a história do Papai Noel para os seus filhos. Não a história de um homem mágico que dá presentes. A gente não deveria também ensinar os seus filhos a serem pessoas desagradáveis que saem dizendo por aí pros coleguinhas: Papai Noel não existe, Papai Noel não existe. Isso aí, às vezes, é meio chato, desnecessário, muitas vezes. Mas ensinar os nossos filhos, por que não, a ensinar que o Papai Noel realmente existiu. E eles se tornarem crianças muito mais positivas em ensinar uma coisa certa do que simplesmente virarem
pessoas chatíssimas, só condenando o que é errado, sem ter nenhuma mensagem propositiva para colocar no lugar. E em último lugar, eu acho que é a coisa mais importante. Nós devemos lembrar os nossos filhos e lembrarmos também que o Papai Noel, ele era, acima de tudo, alguém devoto e alguém que pregava e alguém que vivia à luz de Cristo Jesus. Papai Noel era um cristão, ligado ao Concílio de Nicéia. Se ele estava em Nicéia, então ele acreditava que Jesus era Deus. Ele era o Senhor e Salvador do universo. Se foi bispo da cidade de Mira, preso por ter sido cristão, é um homem que teve uma fé genuína, fiel, mesmo diante de dificuldades e perseguições. O Natal, então, é um tempo para reproduzirmos e aprendermos com a fé do Papai Noel. O meu Papai Noel é crente. O meu Papai Noel é um pastor. O meu Papai Noel é alguém que amou Jesus, mesmo que isso o colocasse na cadeia. O meu Papai Noel lutou contra heresias. O meu Papai Noel ajudou pessoas em necessidade. Esse é o Papai Noel que eu ensino para minha filha. Esse é o Papai Noel que eu ensino para as crianças à minha volta. Muito mais legal. E eu vejo muitas vezes os olhos de algumas crianças brilhando de novo pro Natal. Quando alguns pais fazem questão de dizer Papai Noel não existe. É uma chance de dizer, mas ele existiu. E a gente lembra do que ele fez, do que ele foi. E outras crianças que às vezes são ensinadas um mundo de fantasia. Oh, Papai Noel, vem um homem do Polo Norte. Muito mais poderoso apresentar a verdade verdadeira de quem o Papai Noel realmente foi. O Papai Noel, ou Sinterklaas, ou Santa Claus, ou Nicolau, foi um irmão em Cristo, que viveu piedosamente e ajudou os necessitados. Eu acredito nele. Eu acredito, acima de tudo, no Cristo que ele acreditava. Isso nos devolve a essência do Natal. O que foi a encarnação do Cristo, senão um presente dado aos necessitados como nós. Cristo é aquele que dá a salvação como um presente gratuito àqueles que não estão na lista dos bons garotos, mas que não mereciam nada. O Natal nos lembra de uma salvação que nos foi dada por graça, a partir de um Cristo que encarna justamente para poder levar sobre si os nossos pecados. O Natal é a reversão do triste fim para o qual a humanidade caminhava. E esse certamente é o maior presente que a humanidade recebeu. E o Papai Noel certamente ajuda a lembrar um pouco mais disso. E você, como é que você tem ensinado sobre o Natal para os seus filhos? Você conhecia a história do Papai Noel? Comenta aqui embaixo, deixe seus comentários. Não esquece de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Acredite no Papai Noel, ele acreditava em Cristo Jesus. Um Feliz Natal para todos vocês. O dia de Natal se aproxima, então use esse dia como oportunidade de celebrar com sua família, com seus amigos, com a sua igreja. Se por algum motivo você vai passar o Natal sozinho esse ano, se é por motivos de laços quebrados, use o Natal como uma oportunidade de reconciliação, se é porque você está viajando, você está longe da família e dos amigos, que você possa encontrar na sua igreja uma comunidade a recebê-lo e a amá-lo num dia como esse. Se você não tem ninguém e não tem como ter alguém, lembre que em Cristo você tem uma família, você tem uma comunidade do Cristo que nasceu e viveu ao seu lado. Viva para Ele, conte com Ele e esteja acompanhado pelo Emmanuel para sempre. Um Feliz Natal de toda a equipe do 2 Dias de Teologia para todos vocês. Um abraço.